Não seria surpresa se ele morasse na academia. E sentiríamos pena de alguém que essa é a sua. Ronnie Coleman é um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, mas nem todos veem seu legado da mesma forma. Alguns ex-atletas agora estão falando, levantando preocupações sobre o estilo de vida extremo e os riscos que vieram com seu domínio e porque ainda está sendo debatido hoje. O rei que construiu um trono em um corpo quebrado. Ronaldinho Coleman nasceu em 13 de maio de 1964 em Monroe, Louisiana. Ele cresceu em um lugar onde, por sua própria conta, ninguém fazia musculação. Ninguém falava sobre isso. Ninguém nem sabia o que era. Não havia revistas sobre isso nas lojas locais. Nenhum modelo a seguir que treinava para isso. Nenhuma cultura em torno disso. O que havia naquela pequena cidade da Louisiana era simplesmente nada. Sem profissões, sem indústria, nada que um jovem ambicioso pudesse agarrar e chamar de vertê-lo, sem agricultura, sem nada. Nada. É por isso que eu não podia esperar para sair dali, você sabe. Mas Ronnie Coleman era construído diferentemente. E queremos dizer isso quase literalmente. Aos 10 ou 11 anos, as pessoas o paravam na rua para perguntar se ele treinava. Ele não estava levantando pesos ainda. Ele não estava treinando. Ele era apenas uma criança que era naturalmente, inexplicavelmente, quase desumano e musculoso. Quando cheguei aos 12, você sabe, eles sempre me perguntam se eu treino e estou dizendo que não. Então, aos 12 anos, a curiosidade apareceu. Sua mãe comprou um conjunto de pesos para ele. Ele o montou no quintal e começou a descobrir. 1 ou 2 anos depois, ele se juntou ao time do levantamento de peso da escola. Havia talvez 5 ou 6 crianças nesse time de 500 na escola inteira. Mas Ronnie era um deles. E toda vez que ele aparecia, algo nele ficava um pouco mais certo sobre o que significava se empurrar para além de onde todos os outros estavam dispostos a ir. Ele foi jogar linebacker defensivo na Grambling State University, 4 anos de futebol de contato total, 4 horas de prática todos os dias à tarde, 16 horas, 19 e 19h30, e depois estudar contabilidade até tarde da noite porque é isso que Ronnie Coleman fez. Ele se formou com louvor. Ele foi indicado para a lista de honra, a lista do presidente, a lista do diretor. Ele fez isso com 3 horas de sono. Ele fez isso todo o semestre. Não porque era fácil, não porque tinha sorte, mas porque, como ele diria mais tarde sobre absolutamente tudo que ele escolheu fazer em sua, eu sempre tive o desejo de ser muito melhor, em tudo que coloco minhas mãos. Ele se formou em 1986 com um diploma em contabilidade, mudou-se para Dallas, entregava pizzas para Domino's, ganhou 12 mil em um ano, dormia em um colchão no chão de um apartamento sem móveis e uma pequena televisão em preto e branco. Ele fez entrevista de emprego após entrevista de emprego e ouviu a mesma coisa toda vez. Boas notas, mas sem experiência. Ninguém lhe daria a chance de ganhar experiência. Então ele não conseguia o emprego. Então ele continuou entregando pizzas e jornais até que finalmente se candidatou ao departamento de polícia de Arlington, Texas relutantemente. Ele não sonhava em ser policial. Mas uma vez nas ruas, algo clicou. Bem, você teve a chance de usar sua mental, você teve a chance de usar suas habilidades físicas e mentais. E foi lá, enquanto trabalhava como policial em 1990, que seu destino inteiro mudou. Em uma única conversa, um colega chamado John Morgan o levou para a Academia Metroflex. O dono, Brian Dobson, viu este policial de 26 anos com braços de 55 centímetros e perguntou se ele competia. Ronnie disse que não. Brian disse que deveria. Ronnie disse que deveria. Ronnie disse que não novamente. Brian voltou no dia seguinte e no próximo. E então no quarto dia, Brian Dobson disse as palavras mágicas. Naquele quarto dia, ele disse, vou-te dar uma inscrição gratuita na Academia se você competir neste show que vem em cerca de 3 meses. Uma inscrição gratuita na Academia. Era isso. Era a coisa que mudaria o esporte do fisiculturismo para sempre. Não uma ambição grandiosa, não um desejo ardente de ser o maior de todos os tempos, apenas um homem que não podia pagar 50 por mês e foi oferecido a única coisa que amava absolutamente de graça. Ronnie Coleman entrou em seu primeiro show 3 meses depois e venceu. Nos anos seguintes, ele competiu e subiu. Mas a escalada era lenta, dolorosamente lenta. Ele ficou em 5º lugar em uma Olímpia, Poeira em outra, 9º, 7º. Em 1997, ele perdeu para Lee Priest, um homem que por sua própria descrição tinha cerca de 1,50 metros de altura e talvez 80 kg. E ele ficou tão arrasado que voltou para seu quarto e desistiu por cerca de 2 minutos. Então ele se lembrou da inscrição gratuita na academia e voltou direto. Eu realmente fui para meu quarto e desisti por cerca de 2 minutos, você sabe. Então o que o trouxe de volta? Oh, minha inscrição gratuita na academia. E essa é a coisa sobre Ronnie Coleman que ninguém na internet de fisiculturismo parece realmente se preocupar. Ele não estava perseguindo legado. Ele não estava perseguindo imortalidade. Ele estava perseguindo a coisa que genuinamente, profundamente, incondicionalmente amava. O ferro, o suor, a sensação do peso se movimentando, o trabalho em si. Então, em 1995, algo mudou. Ele estava treinando ao lado de um dos fisiculturistas mais talentosos da era, Flex Wheeler, que estava ganhando todos os shows que entrava. E Ronnie, cansado de terminar terceiro, nono e sétimo, fez o que sempre fazia quando queria melhorar. Ele foi e bateu na porta do cara mais inteligente da sala. Então eu fui para o quarto do Flex. Era realmente tipo, meio tarde da noite e estou tipo, Flex, cara, estou cansado de apanhar em todos esses shows. E ele é tipo, cara. Se você quer estar lá em cima com os grandes, você tem que fazer o que o grande ia sim em 1995. Ronnie Coleman começou a usar esteroides anabolizantes pela primeira vez em sua carreira. Ele tinha 31 anos. Ele nunca negou isso. Ele tem sido completamente transparente sobre isso em múltiplas entrevistas, incluindo na Joe Rogan Experience em 2020 e no Club Shay em 2024. O detalhe-chave, e isso importa, é que quando a DEA bateu cerca de 2002, as prescrições de Ronnie eram legais, monitoradas por médico e de uma farmácia licenciada, nenhuma acusação foi apresentada, porque ele tinha feito da forma que fez tudo, do jeito certo, por seu próprio padrão. Então saí e eles tinham essas clínicas que você pode ir e conseguir, você sabe, esteroides legalmente, certo? A única coisa que você tem que fazer é fazer esse, exame de sangue, exame de sangue. E em 1998, Ronnie Coleman subiu ao palco da Olympia na Madison Square Garden e mudou tudo. No ano anterior, ninguém o havia escolhido. Nenhum analista, comentarista ou competidor havia colocado seu nome na conversa para a vitória. Mas quando as posições foram anunciadas, o mundo tinha um novo rei. Esse foi o momento que mudou minha vida inteira. Você sabe, passei de ser, você sabe, apenas um fisiculturista comum para o melhor 8 títulos consecutivos da Olímpia se seguiram. 26 vitórias profissionais totais do IFBB, a mais na história do esporte. Um peso máximo de palco de quase 136 kg e agachamento de 362 kg. O que Sean Hay realmente disse. Agora, vamos chegar à manchete. O vídeo que iluminou o mundo do fisiculturismo em meados de julho de 2024. Um clipe em destaque intitulado Ronnie Coleman poderia morrer na academia. Sean Hay do podcast Escape Your Limits hospedado por Escape Fitness. Mais de 197 mil visualizações em menos de 2 anos. Na seção de comentários parece um referendo sobre a alma do fisiculturismo profissional. Sean Hay não é uma cabeça falante aleatória. Ele é um finalista de 13 vezes do MR Olympia. Ele venceu Ronnie Coleman cabeça a cabeça 5 vezes nos anos 90. Ele é apelidado de gigante assassino. Ele é franco. Ele é experiente.
E ele ganha o direito de dizer o que diz, não por ser provocador, mas por estar lá. E aqui está o que ele disse textualmente. Ronnie começou como jogador de futebol e levantador de peso. E o ele está em uma cadeira de rodas. O ele ainda está na academia todos os dias. Eu não posso acreditar. Ele não está zombando. Ele está maravilhado. Ele é um homem que nada voltas e anda de bicicleta e fez as pazes com o facto de que ele não tem mais 25 anos. Observando um homem em uma cadeira de rodas se arrastar para a academia todas as manhãs e recusando, categórica e teimosamente se recusar a parar. Não seria surpresa se ele morasse na academia. E sentiríamos pena de alguém que esse é o I. Então Sean Hay faz algo que a maioria das pessoas perdeu completamente em sua pressa de se indignar. Ele faz uma comparação tão limpa e tão precisa que vai direto ao coração filosófico de todo o argumento. Quer dizer, nós não temos o mesmo tipo de reservas quando vemos um piloto de carro de corrida ou um boxeador, mas eles morrem o tempo todo. Um piloto de carro de corrida que morre ao volante. Um boxeador que acaba com encefalopatia traumática crônica. Um jogador de futebol que não consegue se lembrar do nome de seus filhos aos 50. Não dizemos que esses homens não mereciam viver. Dizemos que escolheram uma vida que tinha um preço e o preço chegou. Eu não tenho a mesma tristeza ou senso de perda quando é isso que eles escolheram fazer. Ninguém está apontando uma arma para sua cabeça para ser um profissional, mas é aqui que fica verdadeiramente interessante porque Sean Hay não para na responsabilidade. Ele continua. Ele diz algo que revicina completamente toda a conversa. Algo que ninguém clipa quando está tentando provocar indignação. Talvez seja o treino, ele não tenha a terapia mental. Talvez a academia seja onde sua igreja fica. Ele precisa fazer isso porque é quem ele é. Isso não é uma condenação. É um guerreiro reconhecendo a natureza de outro guerreiro e respeitando isso, mesmo se recusando a chorar por suas consequências. Quando vejo Ronnie, ele tem as maiores filas. Ele está suando, e está simplesmente adorando a atenção e a agitação. E então a linha que se você estava prestando atenção responda toda a pergunta que o título deste vídeo faz. Eu não sinto pena de Ronnie Coleman, e ele não sente pena de si mesmo. Ele faria tudo de novo porque o colocou no estilo de vida. Ele faria tudo de novo. Não apesar da cadeira de rodas. Não apesar das hastes e vértebras fundidas e duplas substituições de quadril, por causa de tudo. Porque cada disco destruído e cada parafuso quebrado e cada cirurgia e cada manhã passada se arrastando da cama para fazer o que ama é na contabilidade moral de Ronnie Coleman uma troca justa pelo que conseguiu fazer com sua vida. Agora, a crítica mais ampla que Sean Hay está realmente fazendo, a que se perde nas manchetes é sobre o esporte em si, não sobre Ronnie Coleman como indivíduo. Ele descreve o fisiculturismo profissional como, em suas próprias palavras, o velho oeste selvagem. Um esporte sem bússola moral, sem freios e contrapesos, onde qualquer um pode entrar e oferecer a um atleta uma poção ou uma concussão. Onde gurus e técnicos operam sem responsabilidade, e onde o que é bom para um homem pode, qualquer um pode entrar e dizer, aqui, tome isso. Vai te levar para o próximo nível. Não há ninguém para te parar. Ele explicitamente acusa técnicos e assessores que nunca foram responsabilizados por nenhuma morte de atleta. E ele está certo. O esporte não tem sistema de responsabilidade para o que entra nos corpos dos atletas. É uma federação em nome, mas um caos na prática. Você é responsável por isso. E ainda não há uma pessoa responsabilizada pela morte de outro corpo de fisiculturista, além de um assassinato. Este é o mundo que produziu Ronnie Coleman. Este é o mundo que pegou um homem quieto e determinado da Louisiana que amava levantar pesos e o transformou em algo que mal se parecia com um ser humano em seu auge. Quase 136 kg de músculos em um quadro que já estava lutando contra uma hérnia de disco de uma lesão de futebol americano da faculdade que os médicos lhe disseram no início de seus 20 anos significava que ele nunca deveria fazer agachamento novamente. Eles disseram, cara, as costas estão ruins. Muito ruim. Você nunca deveria fazer agachamento de novo. Estou tipo, não posso fazer isso. Estou me divertindo demais. Ele ouviu os médicos. Ele os ouviu claramente. E ele escolheu completamente, sabidamente, com os olhos abertos continuar porque a academia era sua igreja antes de Sean Hay jamais dizer em voz alta. Antes do próprio Ronnie jamais colocar em palavras. E o contexto de por que Ronnie estava se empurrando tão duramente naqueles anos importa enormemente. Em 2001, após uma vitória de Olímpia um tanto controversa, os juízes lhe disseram que ele era muito grande, muito pesado. Eles queriam que ele viesse para baixo, e você não ficou puto. Isso realmente me deixou puto de uma forma importante. Então, ele entrou na academia todos os dias com uma atitude. Ele colocou 111 kg extras em máquinas que foram construídas apenas para 113 kg. Ele maxou cada equipamento do prédio. E então, 5 semanas antes da Olímpia, enquanto fazia dieta, ele se aproximou de uma barra carregada com 362 kg e agachou 2 vezes, ainda convencido de que havia deixado repetições no tanque. Esse também foi um ano, você sabe. Sim, fiz agachamento de 362 kg para repetições. 2 repetições. Eu poderia ter conseguido tipo 6 se eu tivesse conhecido quão leve seria. Esse é o motor que construiu 8 títulos de Olímpia. Esse é o motor que também lentamente, silenciosamente destruiu o chassis em que estava funcionando. E a pergunta que Sean Hay está fazendo, a pergunta que toda a comunidade de fisiculturismo está realmente enfrentando quando vê esse clipe não é Ronnie Coleman merecia morrer. É algo muito mais difícil. O que fazemos com um homem que deu tudo para uma coisa que tirou tudo de volta? A resposta de Hay despida de todo barulho é você respeita, você não sente pena, e você aprende com isso. Esses fãs estão pagando para a frente porque estão oferecendo um estilo de vida que de outra forma ele não teria. Então, é difícil sentir pena de Ronnie Coleman sabendo pelo que passou e também sabendo o que realizou. O rei quase morre. No verão de 2025, Ronnie Coleman chegou mais perto de morrer do que em qualquer ponto de sua carreira. Mais perto do que o susto de desidratação na Olímpia de 2001, quando quase se internava em um hospital em vez de subir no palco. Mais perto do que qualquer uma de suas 13 cirurgias maiores. Mais perto do momento em que os parafusos em sua coluna se quebraram pela 4ª vez seguida. Ele estava em Milwaukee, Wisconsin fazendo um encontro com fãs. Ele acordou em seu quarto de hotel. Algo estava errado. Ele havia perdido seu voo, o que não era como ele. E assim que essa realização surgiu, também veio o dor. Quando primeiro percebi que algo não estava certo foi quando acordei e percebi que, perdi meu voo. E assim que disse isso, senti uma forte quantidade de dor em todo o meu corpo. Ele chamou por sua filha, Lola, 13 anos. Ela estava bem ali no hotel com ele. E a primeira coisa que fiz foi dizer à minha filha de 13 anos, que estava bem ali no hotel comigo, Lola, estou com muita dor e não sei de onde vem. Estou apenas com muita dor. Lola chamou sua mãe, Susan, esposa de Ronnie. Susan pediu a ela que virasse a câmera para Ronnie para que pudesse vê-lo. Um olhar foi suficiente, e Susan soube naquele momento que algo estava errado, e ela disse, Lola, chama o 911. Uma menina de 13 anos em pé em um quarto de hotel em Milwaukee chamando uma ambulância para o fisiculturista mais forte que já viveu. Esse é o momento. Essa é a imagem. Ronnie Coleman estava tão longe que não se lembra dos paramédicos chegando.
Ele não se lembra do hospital ou dos testes ou da conversa em que os médicos disseram ao primeiro time que isso estava além de sua capacidade. Eles me levaram lá, fizeram um monte de testes em mim e eles eram tipo, bem, caramba, isso é muito acima da minha cabeça. Precisamos transportá-lo para o centro cardíaco. O centro cardíaco mais próximo ficava a cerca de 16 km de distância. Eles chamaram um helicóptero e um homem que tinha agachado 362 kg e estava no maior palco competitivo do fisiculturismo 8 vezes seguidas foi transportado por via aérea, inconsciente, confuso, sem resposta, para um hospital onde os médicos descobririam não uma crise, mas duas. O diagnóstico primário foi sepse, uma infecção na corrente sanguínea, uma condição que ameaça a vida que, nas próprias palavras de Ronnie, ele nunca ouvira falar em 61 anos de vida. Seu corpo estava desligando. A confusão, a dor em todo o corpo, a incapacidade de funcionar. Tudo era sepse fazendo o que a sepse faz, virando a própria resposta imunológica do corpo contra si mesma até os órgãos começarem a falhar. Para mim, você sabe, os sinais eram dor. E essa dor era como não de uma área geral. Era como meu corpo inteiro estava em dor. E outra coisa que notei sobre sepse, outro sinal que notei é a confusão. A confusão foi que eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Mas enquanto os médicos faziam todos os testes disponíveis porque estavam trabalhando sistematicamente em todas as possibilidades para encontrar o que estava errado, eles encontraram algo mais. Algo que Ronnie havia sido viver sem saber por 2 anos inteiros. Meu coração estava apenas bombeando em 20% durante 2 anos seguidos. 20%. Um coração funcionando em um quinto de sua capacidade durante 2 anos, enquanto esse homem estava viajando pelo mundo fazendo aparições em seminários 3 dias por ano, postando atualizações do Yeah Bud no Instagram e silenciosamente, teimosamente insistindo que estava bem. Os médicos realizaram uma substituição de válvula cardíaca, cirurgia de emergência em cima de uma crise de sepse e um paramédico disse a Ronnie Coleman, o homem que uma vez olhou para uma barra de 362 kg e pensou leve que ele tinha estado 15 e 20 minutos de quão perto você estava de morrer, Ronnie, cerca de 15 e 20 minutos, e o doutor disse a um paramédico que me diz. E você sabe o que Ronnie Coleman fez quando se recuperou? Ele voltou para o gol. Sobreviver a sepse significa para mim, você sabe, minha ética de trabalho, minha determinação, meu trabalho árduo na academia e tudo que sempre fiz. Você sabe, eu acho que basicamente o que me ajudou a passar por essa coisa de sepse. O fato de que eu ainda estava treinando 6 dias por semana, ainda fazendo cardio 6 dias por semana, ainda comendo, ele acredita, e seus médicos parecem pelo menos parcialmente concordar, que o condicionamento físico que manteve, mesmo através de uma cadeira de rodas, mesmo através de hastes, parafusos e vértebras fundidas, é o que deu ao seu corpo as reservas para sobreviver a sepse quando seu coração estava funcionando em 20%. A academia não matou. A academia argumentavelmente o manteve vivo o tempo suficiente para ser encontrado. No início de 2026, Ronnie Coleman tem o objetivo de caminhar sem ajuda novamente. Ele está buscando terapia com células-tronco. Ele continua a treinar levemente, cuidadosamente em máquinas com movimentos controlados. Ele não tem nenhum arrependimento. Ele lançou a iniciativa Ronnie Strong para aumentar a conscientização sobre sepse. Porque se a experiência de quase morte de Ronnie Coleman pode salvar até uma vida fazendo uma pessoa reconhecer os sintomas antes de atingir a marca de 20 minutos, então essa é exatamente o tipo de coisa que um homem como Ronnie Coleman faz com sua dor. Ele o transforma para fora. Ele o torna útil. Essa experiência praticamente molda a minha missão em fazer todos conscientes da sepse. Apenas fazendo-os cientes de que está aí e há um termo para isso. O que quero que todos saibam de minha história e sobrevivência é consciência. E agora vamos trazer tudo de volta para Sean Hay, porque esta é a parte da história que amarrar toda coisa em um arco que nem a manchete clickbait nem a seção de comentários de indignação jamais chega. Sean Hay disse que Ronnie Coleman faria tudo de novo. Ronnie Coleman, em entrevista após entrevista após entrevista, confirmou que é exatamente, foi tudo vale a pena. Até hoje eu disse que se tivesse que fazer de novo a única coisa que faria é fazer agachamento de 362. Não muda o esporte, não muda a disciplina, não escolha uma vida diferente. O único arrependimento é que no dia em que agachou 362 kg, ele parou em 2 repetições quando tinha pelo menos mais 4. É isso. Essa é a soma total dos arrependimentos de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman fez um acordo com o esporte. O esporte entregou e ele também. Ele deu tudo. Sua coluna, seus quadris, seus joelhos, sua mobilidade diária, quase sua vida. E em retorno, ele conseguiu 8 títulos de Olímpia, 26 vitórias profissionais, 14 milhões de seguidores no Instagram, uma empresa de suplementos faturando quase 20 milhões por ano, 8 filhas, uma esposa, um neto que um dia pode ter seus jeans, e um legado tão enorme que um homem de 61 anos em uma cadeira de rodas pode entrar em uma arena e fazer a sala inteira explodir como se fosse 1998 tudo de novo. É isso que você quer ser lembrado e fiz bem. Ele sim. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas exibidas na sua tela para assistir a mais conteúdo semelhante.